Meu nome é Camila, e durante anos eu fui o sustento da minha família. Pagava as contas, o aluguel da minha irmã e até o plano de saúde dos meus pais. Achava que estava fazendo certo, até o dia em que meu pai me mandou uma mensagem listando o que queria de presente: uma viagem internacional, um carro novo e joias de diamante, tudo pago por mim. Naquele momento, algo dentro de mim quebrou. Eu finalmente percebi que, por trás de cada obrigada, havia uma cobrança disfarçada. Foi aí que decidi fazer algo que ninguém esperava: cancelei tudo. O que aconteceu depois dividiu completamente minha família, e mudou minha vida para sempre. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Meu nome é Camila Andrade, tenho 37 anos e sou arquiteta. Passei mais de uma década lutando para construir meu nome no mercado competitivo como o de São Paulo. Trabalhei em escritórios renomados, enfrentei clientes difíceis, projetos que pareciam impossíveis, e, aos poucos, consegui abrir meu próprio estúdio de arquitetura. Hoje, meu nome aparece em revistas especializadas e minhas obras são conhecidas pelo estilo moderno e elegante. Mas, dentro da minha própria casa, nada disso parecia importar. Para meus pais e minha irmã, eu não era uma profissional bem-sucedida, era apenas a filha que tinha dinheiro, o porto seguro financeiro da família. Durante anos, aceitei esse papel, pagava o plano de saúde dos meus pais, ajudava minha irmã Renata, de 34 anos, com o aluguel e ainda cobria pequenas dívidas que surgiam do nada. Eles sempre tinham uma justificativa convincente: um remédio caro, uma conta atrasada, um imprevisto. E eu, exausta, dizia sim. No fundo, achava que estava fazendo o que qualquer filha faria. Afinal, eles me criaram, me apoiaram, ou pelo menos era o que eu me repetia para aliviar a culpa de pensar em dizer não. Até que, numa segunda-feira à noite, recebi uma mensagem do meu pai. O assunto dizia: lista de presentes, bodas de Rubi. Sorri ao ver, imaginando que ele e minha mãe planejavam algo simbólico, talvez um jantar, uma viagem simples. Mas, ao abrir o anexo, senti o estômago revirar. Era uma lista de presentes absurdos: uma viagem internacional de luxo para a Europa, avaliada em mais de R$75 mil, um carro novo para o casal, de preferência automático e com teto solar, um par de joias de diamante, modelo semelhante ao que a vizinha comprou no shopping. Abaixo, havia uma nota final: sua irmã vai se encarregar do bolo e das flores. Contamos com você para o resto. Li e reli o texto várias vezes. Aquilo não podia ser sério. Mas conhecendo o tom seco e pragmático do meu pai, sabia que era. Respirei fundo e liguei para ele. Pai, eu vi a mensagem, acho que houve algum engano. Engano? Ele respondeu, com uma risada curta. Nenhum. É o mínimo que você pode fazer depois de tudo que fizemos por você. Pai, são 3 presentes caríssimos. Eu posso dar um, não todos. Não precisa escolher, ele me interrompeu. Queremos os 3. A maneira como ele disse aquilo me desmontou. Sem emoção, sem constrangimento, apenas exigindo. Pai, isso ultrapassa qualquer limite. Limite? Ele rebateu. Quando você precisava de dinheiro para a faculdade, quem te ajudou? Eu tinha bolsa integral. E trabalhei para me sustentar. Olha só, a filha bem-sucedida agora quer reescrever a história. Você devia agradecer por ter pais vivos para presentear. A ligação terminou com ele dizendo que eu era ingrata e egoísta. Fiquei parada, segurando o celular, com o coração disparado e uma raiva fria crescendo dentro de mim. Naquela noite, sentei no sofá e abri o aplicativo do banco. Os números não mentiam: entre o plano de saúde dos meus pais, o aluguel de Renata e outras ajudas, eu estava gastando mais de R$10 mil por mês. Dinheiro que poderia estar indo para meu escritório, para viagens, ou simplesmente para minha paz. Pela primeira vez, percebi que não era generosidade, era dependência emocional disfarçada de dever familiar. Apaguei a tela do celular e fiquei em silêncio por alguns minutos. Lá fora, a cidade ainda pulsava com buzinas, sirenes e luzes de prédios.
Pela janela do meu apartamento, dava para ver a ponte estaiada iluminada, símbolo da cidade que nunca dorme. Mas, naquele instante, senti vontade de desaparecer. Estava cansada de ser forte, de sustentar todo mundo e ainda ser chamada de egoísta. Naquela madrugada, tomei a decisão que mudaria tudo. Eu ia parar de pagar por quem nunca valorizou o meu esforço. Ainda não sabia o que viria depois, as discussões, as lágrimas, o rompimento, mas sentia que estava prestes a recuperar algo que eu havia perdido há muito tempo, o controle sobre a minha própria vida. Na manhã seguinte àquela conversa com meu pai, ainda me sentia dividida entre a raiva e a incredulidade. Era como se eu tivesse acordado de um transe que durará anos. Tomei café em silêncio, olhando para o extrato bancário impresso sobre a mesa. Cada linha representava um pedaço de mim que eu vinha cedendo aos poucos: o plano de saúde dos meus pais, o aluguel da Renata, a conta de luz atrasada, o carro que ela dizia precisar para ir ao trabalho. De repente, percebi que havia transformado minha própria vida num resgate constante de problemas que não eram meus. Peguei o celular e comecei. Primeiro, entrei no aplicativo do banco e cancelei as transferências automáticas. O sistema pediu confirmação, e por um instante hesitei. Era como cortar um cordão invisível que me prendia. Cliquei em confirmar. Depois, abri um e-mail e enviei uma mensagem curta para meu pai e minha irmã: a partir deste mês, não farei mais pagamentos. Vocês precisarão reorganizar as próprias finanças. Espero que entendam. Demorou menos de 2 minutos para o celular começar a vibrar sem parar. Renata foi a primeira. Você ficou louca? Escreveu. O aluguel vence amanhã. Logo depois, meu pai ligou. Camila, o que é isso? Isso é alguma brincadeira? Não, pai. Eu só não posso mais arcar com tudo. Você tem o seu escritório. Está ganhando dinheiro. Sim, mas não é por isso que preciso sustentar todo mundo. O silêncio do outro lado da linha foi pesado. Então ele respondeu com a voz fria que eu conhecia tão bem: depois não diga que não tem família. Desliguei com as mãos trêmulas. Por mais decidida que estivesse, ouvir aquilo do meu pai doeu. Era como se amor e dinheiro estivessem sempre misturados demais naquela casa. Durante os dias seguintes, o caos começou. Renata me mandou dezenas de mensagens, alternando entre o desespero e o sarcasmo. Parabéns, você virou a irmã rica e sem coração. Não sei como você dorme tranquila sabendo que seus pais podem ficar sem plano de saúde. No terceiro dia, recebi uma ligação da minha mãe. A voz dela estava embargada. Sua irmã disse que você cortou tudo, é verdade? É, mãe. Eu preciso cuidar de mim também. Mas e o aluguel da Renata? Ela pode ser despejada. Ela tem emprego, mãe. Pode se virar. Você está repetindo o comportamento do seu pai quando ele brigava com o avô, ela disse, tentando me atingir pela culpa. Mas dessa vez, não funcionou. Então talvez seja a hora de quebrar o ciclo, respondi. Naquela noite, apaguei as notificações do celular e tentei relaxar. Pela primeira vez em anos, o silêncio do apartamento me pareceu reconfortante. Nenhum pedido, nenhuma cobrança. Só eu. Fiz uma taça de vinho e me sentei na varanda observando as luzes da cidade. Era estranho, mas havia uma paz ali, uma paz que eu nem lembrava como era. 2 dias depois, o inevitável aconteceu. Às 9 da manhã, ouvi batidas fortes na porta. Quando abri, estavam lá, meu pai e minha irmã. Ele, com o semblante fechado, ela, com os olhos vermelhos de choro. Precisamos conversar, e ele disse. Deixei que entrassem, ainda sem saber se estava pronta para aquele confronto. Camila, você está levando isso longe demais, começou ele. Sua mãe está arrasada, e Renata pode ser despejada. Pai, vocês se acostumaram a depender de mim. Eu só quero que cada um assuma o próprio papel, e isso é ingratidão, e ele rebateu. Tudo que temos, você só conseguiu porque te demos base. E eu sou grata. Mas isso não me obriga a bancar vocês. Renata explodiu. Você não entende.
Eu não ganho o suficiente para pagar tudo sozinha. Então talvez precise rever o padrão de vida, respondi, tentando manter a calma. Ela chorou, o pai ficou em silêncio, e por um instante pensei que ele fosse ceder. Mas ao contrário, ele se levantou e disse: se não vai nos ajudar, então não apareça mais nas nossas reuniões de família. Quando eles saíram, senti o peso do rompimento definitivo. Mas junto dele, um alívio inesperado. Pela primeira vez, minha vida parecia verdadeiramente minha. Os dias seguintes foram um misto de silêncio e tensão. O telefone não parava de tocar, mas eu deixava no modo silencioso. As mensagens de voz se acumulavam, e cada uma delas parecia carregada de culpa e manipulação. Sua mãe não está dormindo. Renata está chorando todos os dias. Você vai se arrepender de virar as costas para sua própria família. Mas, no fundo, eu sabia, o que eles chamavam de abandono era apenas a ausência de um privilégio que nunca deveria ter existido. Tentei me concentrar no trabalho. O escritório estava cheio de projetos novos, uma casa no interior, uma cafeteria moderna, e uma clínica estética que exigia atenção aos mínimos detalhes. Eu passava o dia inteiro revisando plantas e orçamentos, mas, mesmo imersa nas pranchetas, a cabeça insistia em voltar para casa. À noite, o silêncio pesava. Pela primeira vez, eu não tinha que transferir dinheiro para ninguém, e isso, embora libertador, também me dava uma sensação estranha de vazio. Era como se eu tivesse desaprendido a viver só para mim. Uma tarde, minha secretária entrou na sala com o celular nas mãos. Camila, seu pai está aqui. Meu coração acelerou. Pedi para deixá-lo entrar. Ele surgiu na porta com o mesmo ar severo de sempre, mas agora havia algo diferente, o rosto cansado, os ombros caídos. Preciso conversar com você, disse, sentando-se sem ser convidado. Tudo bem, pai. Sua mãe e eu conversamos. Admito que talvez tenhamos exagerado. Aquele pedido, os presentes. Parei o que estava fazendo e o encarei. Talvez? Ele suspirou. Está bem, foi um exagero. Mas o que custa ajudar a sua irmã? Ela está com o aluguel atrasado. Senti o sangue subir. Então é sobre isso, não é? Você veio aqui para pedir dinheiro. Ele desviou o olhar. Você é a única que pode ajudar, Camila. E por isso vocês me tratam como um caixa eletrônico. Não fale assim comigo. Ele se exaltou. Nós somos sua família. E família não usa chantagem emocional, respondi, firme. Eu não vou pagar mais nada. Ele ficou imóvel por alguns segundos, depois levantou devagar. Um dia você vai se arrepender de colocar o dinheiro acima de quem te ama. E saiu, batendo a porta. Senti uma mistura de raiva e tristeza. Por mais forte que eu tentasse parecer, as palavras dele ficaram ecoando dentro de mim. Colocar o dinheiro acima de quem te ama. Só que, no fundo, eu sabia, o amor dele sempre vinha condicionado àquilo que eu podia oferecer. No fim de semana seguinte, fui até o mercado perto de casa e, no corredor de frios, encontrei uma conhecida da minha mãe. Camila. Ela disse, surpresa. Sua mãe me contou o que aconteceu. Que tristeza. Ela está arrasada. Imagino. Disse que vocês brigaram por causa de um presente que você cortou relação com todos. A mulher suspirou, como se esperasse que eu me justificasse. Eu apenas sorri e respondi, às vezes, a gente precisa perder o que nos pesa para recuperar o fôlego. Saí antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa. Naquela noite, recebi uma mensagem da Renata. Pai e mãe estão magoados, mas disseram que podem aceitar um presente mais simples. Uma viagem nacional e as joias menores. Isso não é pedir demais, né? Olhei para a tela e soltei uma risada seca. Era inacreditável. Mesmo depois de tudo, ainda não tinham entendido nada. Em vez de responder, abri o e-mail e digitei: não vou comprar nada. Espero que comemorem de forma simples, com amor, e sem usar o meu dinheiro como medida de afeto. Enviei e desliguei o celular.
2 dias depois, ao abrir as redes sociais, vi uma publicação da Renata, comemoração simples, mas cheia de amor. Alguns esquecem o valor da família, mas o tempo mostra quem realmente importa. As fotos mostravam meus pais sorrindo na varanda, com bolo de supermercado e balões baratos. Fiquei observando por alguns minutos. Era curioso, eles pareciam felizes, mesmo sem luxo. Talvez pela primeira vez, estavam fazendo algo com o próprio esforço. Passei o resto da noite desenhando uma nova planta. O traço fluía leve, quase livre. Foi ali que percebi que aquele corte financeiro tinha se transformado em algo maior, um corte emocional, necessário para que eu voltasse a existir como indivíduo. 2 semanas se passaram. O escritório prosperava, os clientes aumentavam, e eu comecei a ter a estranha sensação de estar recomeçando do zero, sem a bagagem da culpa, da obrigação e da cobrança. Pela primeira vez, o sucesso era só meu, e ninguém podia transformá-lo em dívida moral. Mas aquela calmaria não duraria muito. Um novo capítulo estava prestes a começar e, dessa vez, meu pai não viria pedir. Viria implorar. 2 semanas depois da publicação da Renata, o telefone tocou logo cedo, interrompendo meu café. Olhei a tela. Pai? Pensei em ignorar, mas atendi. Do outro lado, a voz dele estava trêmula, diferente, quase suplicante. Camila, precisamos conversar. É urgente. Algo no tom me fez perceber que não era mais uma tentativa de manipulação barata. Combinei de encontrá-los à tarde, no meu escritório. Quando chegaram, o contraste com as últimas visitas era visível. Estavam abatidos, tensos, e minha irmã parecia ter chorado muito. O que aconteceu? Perguntei, tentando manter o tom neutro. Meu pai respirou fundo antes de responder. A situação saiu do controle. Não conseguimos manter o financiamento da casa. O banco mandou uma notificação. Se não quitarmos até o mês que vem, perdemos tudo. Por alguns segundos, fiquei em silêncio, observando-os. Lembrei das vezes em que transferi cada parcela sem atraso, acreditando que estava ajudando. Pai, durante 3 anos, fui eu quem pagou essa casa. O que fizeram com o dinheiro que deveriam ter economizado? Ele desviou o olhar. Renata foi quem respondeu. A gente teve gastos, Camila, imprevistos. Quais imprevistos? Viagens? Jantares? Retruquei, cansada daquela desculpa. Vocês sabiam que esse momento chegaria. Meu pai se irritou. Não fale assim com a gente. Somos seus pais. E eu sou sua filha, não seu cofre, respondi, firme. Eu avisei que não sustentaria mais ninguém. O silêncio tomou a sala. Então ele tentou de novo, com a voz mais mansa. Olha, se você puder pagar só essas parcelas atrasadas, prometo que depois damos um jeito. Não, pai. Não vou. Disse com calma, mas sentindo o coração bater forte. Vocês têm aquele sítio em Atibaia. Vendam. O sítio? Ele arregalou os olhos. Aquele lugar é o nosso refúgio. Pois talvez seja a hora de trocar refúgio por responsabilidade. Renata chorava, implorando para que eu reconsiderasse. Mas nada dentro de mim se movia. Eu olhava para eles e via adultos que escolheram viver acima do que podiam, confiando que alguém, e eu, resolveria tudo no final. Eles foram embora sem se despedir. Assim que a porta se fechou, desabei na cadeira. Eu não sentia prazer em dizer não. Doía, mas também libertava. Nos dias seguintes, vieram as tentativas de interferência. Tias, primos e até vizinhos começaram a mandar mensagens. Camila, seus pais estão desesperados, você não pode deixá-los perder a casa. Eles sempre falaram com tanto orgulho de você, não seja tão dura. Um dia eles não estarão mais aqui. Cada frase era um golpe calculado para reacender a culpa. Mas, dessa vez, a culpa não me dominou. Eu lembrava bem, por anos, a generosidade virou obrigação, e o amor virou cobrança. 2 semanas depois, recebi a notícia por uma fonte improvável, da própria Renata.
ela apareceu no escritório com os olhos inchados. Eles decidiram vender o sítio, disse, sentando-se à minha frente. Conseguiram uma proposta boa. Fizeram o certo, respondi. Você não entende, Camila, o pai ficou arrasado. Disse que era o último pedaço do sonho dele. Renata, talvez esse sonho fosse sustentado por mim o tempo todo. E sonhos que dependem dos outros para existir, não são sonhos, são dívidas. Ela me olhou em silêncio, e por um instante achei que fosse me xingar. Mas em vez disso, abaixou a cabeça. Eu também estou mal, precisei pegar um segundo emprego. Isso é ruim? Perguntei. É cansativo. Mas, pela primeira vez, estou pagando minhas contas. Então está aprendendo o que eu demorei anos para entender, disse com um leve sorriso. Naquela noite, fiquei sozinha no escritório, olhando para uma maquete que montava para um cliente importante. As luzes refletiam sobre o vidro da mesa, e, pela primeira vez, senti orgulho do caminho que tinha feito sozinha. Minha família estava se ajustando, mesmo que à força, e eu, pela primeira vez, vivia sem o peso da obrigação. Mas, como toda calmaria antes da virada, ela não durou muito. Alguns dias depois, Renata me ligou às pressas. Camila, o pai quer te ver. Ele disse que precisa te agradecer pessoalmente. Aquilo me pegou de surpresa. Agradecer? Meu pai? Aceitei o encontro, mas com desconfiança. O que eu não sabia era que aquele jantar marcaria uma mudança profunda, não apenas nele, mas em todos nós. Quando Renata ligou dizendo que meu pai queria me agradecer, eu duvidei. Aquele homem nunca tinha pedido desculpas na vida. Sempre teve uma resposta pronta, uma justificativa, uma razão para estar certo, mesmo quando não estava. Ainda assim, aceitei o convite. Ele marcou para um sábado à noite, num restaurante simples perto da casa deles. Cheguei alguns minutos antes. O lugar tinha paredes cobertas de quadros antigos e um cheiro de comida caseira que lembrava os almoços de domingo na infância. Meu pai já estava sentado, com a expressão cansada, mas mais serena do que eu esperava. Renata estava ao lado dele, com um olhar nervoso, como quem teme que uma palavra errada faça tudo desabar. Obrigado por vir, filha, ele disse, e aquele filha soou diferente, mais humano. Tudo bem, pai. O que queria conversar? Ele olhou para a mesa por um tempo, evitando meu olhar. Vendi o sítio. Consegui um bom valor. Pagamos o banco e ainda sobrou um pouco. Concordei, tentando não demonstrar surpresa. Foi a decisão certa. Eu sei. Ele respirou fundo. Mas queria te dizer que, se você não tivesse nos cortado, talvez a gente nunca tivesse tomado vergonha na cara. Fiquei em silêncio. Aquelas palavras, vindas dele, eram quase inacreditáveis. A vida toda eu achei que te ajudar era um direito nosso. Que, por sermos seus pais, você devia retribuir tudo. Só agora entendi que isso não é amor, ele continuou. É dependência. E a gente confundiu dependência com afeto. Renata enxugava discretamente as lágrimas. Eu também aprendi, Camila, ela disse, com a voz baixa. No começo, te odiei por ter cortado tudo. Achei que você fosse cruel. Mas agora, estou vivendo com o meu salário, pagando minhas contas, e nunca me senti tão dona da minha vida. Fiquei olhando para os dois, sem saber o que responder. Uma parte de mim queria se proteger, não acreditar. Outra parte, mais suave, queria acreditar que talvez houvesse um recomeço possível. O garçom trouxe a comida, e por alguns minutos conversamos sobre coisas simples, o trabalho da Renata, o novo projeto do escritório, os netos da vizinha. Era estranho, mas bom. Sem cobranças, sem aquela nuvem invisível de culpa que sempre pairava sobre nós. Depois do jantar, enquanto saíamos, meu pai me segurou pelo braço. Filha, disse, com a voz trêmula. Eu não sou bom com palavras, mas queria te dizer que me orgulho do que você fez. Do que você se tornou. Aquilo me desarmou. Pela primeira vez em muito tempo, ele me olhava com respeito, não com interesse.
Voltando para casa, dirigi em silêncio pelas avenidas quase vazias. O coração estava leve, mas a mente girava. Era curioso, eu precisei dizer não para finalmente ser ouvida. Precisei decepcionar para ser respeitada. Nos dias seguintes, percebi que algo havia mudado de fato. As ligações agora eram curtas, apenas para saber como eu estava. Nenhuma menção a dinheiro, nenhuma cobrança disfarçada. Meus pais começaram a administrar melhor as finanças, e Renata, para minha surpresa, contou que havia sido promovida no novo emprego. Acho que agora eu entendo o que você tentou me ensinar, ela disse num áudio de voz. É sobre amor sem dependência. Sobre não esperar que o outro resolva tudo. Ouvir aquilo me emocionou mais do que eu esperava. Enquanto isso, meu escritório vivia o melhor momento desde a inauguração. Fechei um contrato com uma construtora grande, e comecei a planejar um novo escritório em Campinas. Os clientes aumentavam, a equipe crescia, e, pela primeira vez, eu trabalhava sem sentir o peso da culpa. Certa manhã, estava revisando um projeto quando meu pai apareceu na portaria do prédio. Vim ver sua sala nova, disse, sorrindo com timidez. Levei-o para dentro. Ele olhava ao redor com admiração genuína. Quando você começou a falar em abrir seu próprio escritório, achei que fosse sonho demais, confessou. Hoje vejo que subestimei a filha que criei. Sorri, emocionada. E eu aprendi que ajudar não é se anular. Ele concordou, e por alguns segundos ficamos em silêncio. Era um tipo diferente de reconciliação, sem pedidos, sem promessas, só respeito. Quando ele foi embora, sentei à mesa e deixei a emoção vir. Era estranho perceber que, depois de tanta dor, o amor podia renascer de um lugar mais saudável. Pela primeira vez, não havia desequilíbrio entre nós. Eu não era provedora, e eles não eram os dependentes. Éramos apenas família, imperfeita, mas finalmente verdadeira. Naquela noite, olhando as luzes de São Paulo pela janela, senti algo que não sentia havia anos, paz. Mas o destino ainda guardava uma última surpresa, um gesto inesperado que mostraria, de vez, o quanto tudo tinha mudado. Algumas semanas depois daquele reencontro com meu pai, eu já me sentia em um novo capítulo da minha vida. Tudo parecia encontrar seu lugar, o trabalho, as relações, até o silêncio dentro de mim. Eu ainda me assustava com a tranquilidade, era como se tivesse vivido tantos anos em guerra que a paz me causava estranhamento. Numa sexta-feira chuvosa, estava encerrando o expediente quando minha secretária entrou sorrindo. Camila, chegou uma encomenda para você. Está na recepção. Desci imaginando que fosse material de um fornecedor. Mas, ao ver o remetente, senti um frio na barriga, família Andrade. O pacote era uma caixa de madeira, envolta por um laço vermelho. Dentro, havia um pequeno álbum de fotos e uma carta escrita à mão. A caligrafia era do meu pai. Abri com cuidado. Filha, achamos que você devia ter esse álbum. São lembranças que guardamos por anos, de quando você desenhava as primeiras casas no quintal, usando tijolos quebrados e papel de caderno. Quando vendemos o sítio, sua mãe achou esse álbum numa caixa antiga. Ele nos fez pensar em tudo que vivemos, e em tudo que demoramos para entender. Hoje, sabemos que o amor verdadeiro não cobra, não pesa e não se mede em dinheiro. Você nos ensinou isso. Com amor, pai e mãe. Demorei alguns minutos para processar. Folheei o álbum devagar. Ali estavam fotos antigas, eu criança, com lápis nas mãos, minha mãe segurando uma maquete improvisada, meu pai, mais jovem, sorrindo de orgulho. Senti os olhos marejarem. Pela primeira vez, aquelas lembranças não doíam, curavam. No fundo da caixa, havia um envelope menor. Dentro, um cheque simbólico. R$ 2.000 e um bilhete, é pouco, mas é o primeiro depósito de volta para o que você nos deu por tanto tempo, não o dinheiro, mas o exemplo. Sorri, chorando. Era mais do que qualquer presente caro poderia representar. Não pelo valor, mas pelo gesto. Era como se eles finalmente tivessem entendido o que sempre tentei dizer, eu não queria ser a provedora, queria apenas ser filha.
Naquela noite, guardei o álbum na estante do escritório, entre os livros de arquitetura e as maquetes. Ele ficou ali, como um lembrete de que a verdadeira herança que deixamos é o aprendizado que causamos nos outros e em nós mesmos. Os meses seguintes passaram em ritmo acelerado. Abri minha segunda unidade do escritório em Campinas, e o sucesso foi imediato. Contratei novos arquitetos, dei oportunidades a jovens profissionais e descobri o prazer de liderar sem carregar o mundo nas costas. Meu pai passou a me ligar com frequência, mas agora para pedir conselhos, não dinheiro. Às vezes, enviava fotos das pequenas reformas que ele mesmo fazia na casa. Acho que aprendi a gostar de mexer com obra, dizia, rindo. Deve ser coisa de família. Renata também mudou. Conseguiu uma promoção e comprou um carro com o próprio esforço. Um dia, veio até meu escritório com um presente simples, um porta-retratos com a frase "O amor também precisa de limites". Para você nunca esquecer do que me ensinou, disse ela. Nos abraçamos em silêncio. Aquele gesto valia mais que 1000 desculpas. Com o tempo, o ressentimento se transformou em respeito. Nossas reuniões de família voltaram a acontecer, agora sem a sombra da dependência. Cozinhávamos juntos, dividíamos as contas, ríamos das próprias falhas. O vínculo se reconstruiu, mas em um terreno novo, sólido, saudável e verdadeiro. Certa noite de domingo, estávamos todos à mesa quando meu pai levantou a taça e disse: "Camila, a gente demorou para perceber, mas foi a sua coragem que salvou esta família. Se você não tivesse dito não, talvez ainda estivéssemos presos à ilusão de que amor é obrigação." Olhei para ele, emocionada. Pai, às vezes, amar é justamente ter coragem de parar de salvar. Ele sorriu. E a gente finalmente aprendeu a nadar. Rimos. A chuva caía lá fora, leve, e o som dos talheres se misturava ao das conversas. Havia serenidade naquele jantar, a sensação rara de que tudo estava exatamente onde deveria estar. Quando voltei para casa, sentei na varanda e olhei o horizonte iluminado da cidade. Pensei em quantas vezes duvidei de mim, em quantas noites chorei achando que dizer basta me tornava uma pessoa ruim. Hoje, entendo, dizer não também é uma forma de amor, talvez a mais madura de todas. Peguei o celular e escrevi uma mensagem curta no grupo da família: "Amo vocês. Obrigada por me deixarem ser apenas Camila." Desliguei o aparelho e fiquei ali, em silêncio, sentindo o vento morno de São Paulo bater no rosto. Pela primeira vez em muitos anos, eu não devia nada a ninguém. E, ainda assim, tinha tudo. E você, se estivesse no lugar da Camila, teria coragem de fazer o mesmo? Depois de anos sustentando uma família que só sabia exigir e cobrar, ela finalmente disse basta, e descobriu que, às vezes, o verdadeiro amor começa quando a gente aprende a colocar limites. Conta aqui nos comentários, você teria tomado a mesma atitude que ela? Ou tentaria resolver de outro jeito? Quero muito saber a sua opinião. E me diz também de qual cidade você está assistindo este vídeo, porque eu adoro ver até onde nossas histórias chegam, e vou deixar um coração especial em quem comentar. Se essa história te emocionou, curta o vídeo, isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita para se inscrever e ativar o sininho, assim você não perde as próximas histórias cheias de lições, viradas e recomeços. E claro, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem, talvez ela ajude outra pessoa a entender que dizer não também é um ato de amor. Até a próxima história.